Fala aí, meu povo. Esse vídeo aqui a gente vai falar sem muito blá blá blá, sem magia de edição, a gente vai falar. E hoje o assunto é o filme A Substância. Isso daqui é uma parada que eu quero fazer com todos os filmes que eu trouxer alguma review especial ou à parte aqui, que é trazer uma versão com spoilers depois que a versão sem spoilers já tiver tido seu tempo e que o filme já tenha saído. A gente vai falar dessa vez desse filme que a gente viu já tem mais 10 dias e que é um filme que ainda impacta, tá? Ele estreou no cinema dia 19 e ele traz muitas reflexões, tá? Esse filme, o filme A Substância, ele traz numa ótica bem surreal, porque ele pega uma coisa do horror corporal, né, nessas coisas que são bem clássicas de filmes de terror, como A Mosca, por exemplo, para colocar uma crítica social muito forte. O filme ele abre, né, com uma parte da história que meio que já dita um pouco do que vai ser o enredo dele. Porque você tem uma gema de ovo aberta, assim, na tela. Não uma gema de ovo, você tem um ovo aberto, assim, na tela, sem a casca. E alguém coloca, com uma seringa, uma substância dentro da gema. E aí essa gema se mexe violentamente e, de repente, ela se replica. Plupt! E sai outro ovo inteiro de dentro dela. E esse outro ovo, ele tá perfeito. Ele não tem o furinho da agulha, nem nada do tipo. E a gente é meio que deixado a refletir ali um pouco, e depois a gente tem uma transição. Essa transição ela traz para uma coisa que também vai falar muito do enredo do filme, que é uma construção de um quadrado na calçada da fama. Então você tem aquele formato, né, quadrado, aquele molde onde vai ser colocado, daí eles trazem aquela estrela, e eles vão preparando e vão colocando tudo e arrumando, parará, parará. E aí a gente vê a Lizzie Sparkles, né, que é a personagem que vai ser interpretada pela Demi Moore. E a gente tem a introdução dela na Calçada da Fama e a gente vai ver como uma visão do tempo, vamos dizer assim, tá? Porque a gente vai estar sem um corpo específico, a gente só vai estar observando aquela calçada, aquele quadrado específico dela, e as pessoas passando, e conversando, e parando para tirar fotos, e tirando foto assim, com o quadradinho embaixo, e tudo mais, a estrela, né, da Calçada da Fama, e a gente vai vendo as pessoas passando, e cada vez mais as pessoas vão só passando e não percebendo, e às vezes as pessoas deixam cair coisas, aí um cara deixa um hambúrguer cair, e você vê ele pegando aquele hambúrguer, aquela sujeira, aquele molho todo, e botando de volta na embalagem, e é uma cena, sabe, evoca um sentido de nojo parcial. E você vai vendo que aos poucos aquela imagem ela vai ficando desgastada e cada vez menos cuidada e menos apreciada e menos lembrada. E aí eventualmente aparecem rachaduras na parada e a gente vai para nossa trama. E na nossa história a gente vê a Lizzie Sparkle fazendo um daqueles programas de ginástica matinais e tudo mais. E ela é uma pessoa que dá conselhos de vida, né, de vida saudável, né, vamos dizer assim. Só que ela, tal qual a Demi Moore, ela já está mais velha e isso a coloca meio que em risco e meio que jeopardiza a sua própria imagem, sabe? E qual é o grande negócio? O que muda tudo? É que na saída você passa por um corredor cheio de lembranças dela, onde ela mesma se vê e se encara como ela mais jovem, e eles usam imagens da própria Demi, de quando ela era mais jovem e tudo mais. E quando ela atravessa esse corredor,
e ela vê que o banheiro feminino tá trancado, ela vai no masculino mesmo. E só que quando ela está lá dentro, o produtor-chefe da emissora, o cara que é o manda-chuva da porra toda, que é interpretado pelo Dennis Quaid, ele entra descendo o cacete via telefone nela para outra pessoa e falando que não importa o que foi acordado, não importa o que foi assinado, eles precisam de alguém mais jovem, de alguém novo, de alguém conectado, de alguém, mesmo que ele não use essas palavras, de alguém que seja da geração Z, vamos dizer assim. E que ele tem que botar ela para fora, que tal. E é muito escroto o jeito que essa cena é feita, porque, primeiro, ele usa um sapato com uma... Sabe aqueles sapatos de sapato social masculino? E ele tem um saltinho, né? O sapato ele tem um saltinho na parte de trás. Imagina que o sapato dele, esse saltinho era feito de metal sólido. Então cada passo que ele dá dói no seu ouvido. E a câmera, ela tá aqui, em cima de um mictório. Tipo assim, os mictórios seriam nessa parede. A gente tem aquelas cabines aqui na lateral, por esse lado aqui. Quer dizer, para vocês é o contrário, na verdade, mas vocês entenderam. As cabines ficam à direita, na parede. A porta de entrada do banheiro é logo após as cabines. E aqui à esquerda são as pias com os espelhos. E a gente vê o personagem do Dennis Quaid vir até a gente e ele fica assim, tipo, inclinado na parede, com a cara assim na câmera. E olhando pra frente. E a gente ouve ele, tipo, abrindo a braguilha, urinando, enquanto ele tá falando essas coisas, e a gente tem E isso dá um sentimento, novamente, de nojo, de até um pouco de angústia. A gente se sente um pouco invadido. Eu me senti invadido e até um pouco abusado por aquilo ali. Eu fiquei tipo. Sério? Porque parece que ele tá urinando do lado da sua orelha. É terrível. É muito ruim o sentimento. E aí, após isso, a gente vê a personagem confrontada consigo, com as suas inseguranças, com os seus medos, com a questão de ser esquecida. E o que acontece? Não é tão simples assim, porque é o aniversário dela. E ela vai saindo e com aquilo na cabeça de meu Deus, eu vou perder meu emprego, eu vou perder minha vida, eu vou perder tudo que eu sou. Por quê? Para uma pessoa que está há 40 anos trabalhando com televisão, desde que ela é jovem, adolescente, se ela perder aquilo, ela perdeu 80% da vida dela. Ela perdeu aquilo que a representava. Então quem ela é se ela não tiver isso? E ao mesmo tempo, isso mostra um pouco, já começa a mostrar um pouco da toxicidade que o ambiente do sistema cria pra gente, sabe? A gente passa a se determinar através das nossas profissões e não através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos gostos. Então, quem é Lizzie Sparkle sem a TV, sem a personagem? Quem é ela? Essa é a pergunta que ela se leva a fazer. Só que, enquanto isso, ela está dirigindo e ela está tendo esses flashbacks, ela está tendo essa reflexão e ela se distrai num momento. E quando ela se distrai, pum, ela sofre um acidente. E aí, desse acidente, ela vai para o hospital. Milagrosamente, nada de grave acontece com ela. Porém, ela encontra um jovem muito esquisito entre os enfermeiros que estavam cuidando dela. E esse jovem, ele fala algumas coisas, fala que ela seria perfeita e não sei o que, tal. E depois ele vai embora. E ele traz o casaco dela de volta e ela parte. E quando ela tá partindo, ela encontra dentro desse casaco, ela vê que tem tipo um pendrive, só que um pendrive gigantão, assim, meio... Parece até uma daquelas canetas piloto, daquelas mais largas, sabe?
E tá escrito lá, a substância. Não, é a substância que tá escrito no negócio já? Ou. Ou, tá escrito, ou era um número só? Eu acho que era um número de telefone, tá? Mas aí Mas aí tem um papel enrolado nisso e o papel tá dizendo: isso daqui mudou a minha vida. E ela, nessa saída, ela encontra e esconde às pressas aquilo ali, porque ela fala assim: que porra é essa, né? Mas ela encontra um ex-amigo de escola. E o que é legal desse amigo de escola, né? Que ela se desligou dessa pessoa ao longo do tempo por questão de. Hum, por questão de quanto tempo ela ficou presa no show business. E eu tenho muito medo disso, sabe? Eu tenho muito medo, não. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu penso assim, cara, eu não sou. Eu não tenho né, essa magnitude toda. Mas eu fico pensando, será que se numa dessa rola uma parada de TV, se hoje eu já, por questões de problemas psicológicos mesmo, e de tempo, eu não tenho tempo quase para os meus amigos, eu arranjo tempo através de WhatsApp, através de troca de mensagens, de envio de memes, etc. Mas eu não. Mas eu não tenho aquele tempo que eu gostaria também, às vezes, de ter, de poder estar lá presencialmente mais, né? E me falta um pouco da energia para isso. E eu vejo isso. E isso me levou a uma reflexão sobre mim durante o filme, tá? Eu comecei a pensar em mim. E eu acho que muita gente vai pensar em si. Porque eu tô falando assim de eu, criador de conteúdo, não sei o quê, mas isso se aplica a qualquer profissão, a qualquer estudo, a qualquer meio, né? Se você entra muito fundo naquilo, você eventualmente vai ter que dedicar muita energia, muito tempo, muito esforço, e consequentemente você não vai ter tempo para outras coisas e outras pessoas. E eu enxergo isso, tá? Mas ela encontra um desses amigos e ele leva a uma outra ótica de como a gente se julga mal. Porque ele a reconheceu e falou: Meu Deus, você está maravilhosa. É como se você não, como se não tivesse passado um dia desde a da época do ensino médio. Ensino médio? Era ensino médio, né? Era high school, se eu não me engano. Ele. Você tá deslumbrante, que não sei o que e tal. E aí ele conversa e fala e chama ela. Ele fala que se ela quer sair com ele e tudo mais, mas aí ela fica meio. Fica aquele momento meio cringe, sabe? E ele, não, eu entendo, você tá muito ocupada, tal, não sei o que. Mas aí acaba que ele vai dar o número pra ela, acaba acontecendo um negócio, o papel cai da mão dele, cai no meio de uma poça toda suja, lamacenta, assim. E o que isso me traz, tá? Me traz o quê? E ele é muito sem jeito, porque ele pega o papel lamacento, todo sujo ainda, e ele entrega pra ela, mó empolgado. E fica tipo aquele momento, mano, sério, cara? Sério, que sem noção, velho. Pega outro papel, sabe? Tipo, escreve o número de novo. Mas não é esse recado que o filme quer passar. O filme ele quer passar é que a gente tem uma ingenuidade dele. E aquele papel ter caído na lama e tudo mais diz muito sobre o que ela pensa sobre aquela situação. Porque se você tá. Pô, vamos dizer que você tem atração por uma pessoa e essa pessoa te dá o número dela. Que hoje em dia seria um WhatsApp, né? Seria um contato pro WhatsApp da pessoa. Uh, você ficaria empolgado, sabe? Só que se você duvida de si, se você acha que você é feio, que você é horrível, que você não merece, que você tá velho, que você tá acabado, você vai conseguir aceitar esse número? Você vai conseguir aceitar essa coisa? Ou você vai enxergar isso como algo sujo, algo indigno, algo que não vale nada? E daí a metáfora através da lama, dessa sujeira que fica no papel. E ela tem essa constância desse duelo interno dela com ela mesma. Entre em quem é Lizzie Sparkle. Será que ela ainda tem o brilho? Ou será que acabou? E ela assiste ela chega em casa, ela assiste o vídeo sobre
a tal da situação, e é a substância. E ela fala exatamente sobre isso, sobre você já sonhou em ser a melhor versão de si mesmo, o seu melhor eu, né? Então, e essa parada ela dá uma explicação e ela meio que ignora, fala não, isso é bom demais para ser verdade e joga aquilo fora. Só que aí acontece mais uma situação de rejeição. Se eu não me engano é exatamente nessa parte, tá? Em que ela encontra no jornal, se eu não me engano. Não é nessa parte ainda. Mas ela tem uma reunião com o cara da empresa. E ele. E, cara, é extremamente desgostoso. Parece que quando você tá na pele da Lizzie, na parte da Demi, os sons são todos. Parece que estão te esmagando. Você escuta o salto alto, como se estivesse batendo com um salto na sua cabeça e você estivesse ouvindo isso dentro do seu crânio, ecoando, batendo, sabe? É tudo desconfortável, é tudo desagradável. O ângulo, ele é colocado tipo aqui de trás da cabeça dela, de um jeito que a lente da câmera faz parecer meio desfocado e meio... Nossa, cara, é agoniante. E quando ela tem essa reunião com o produtor, com o personagem do Dennis Quaid, ele tá comendo camarões. E tem uma coisa, é que ele tá comendo camarão com a mão, e é camarão com casca, e ele tá tipo tirando a casca com a mão e sujando e pá, e aí ele passa no molho, e come assim, e fica ó, e você vê aquele caldo escorrendo da boca e e uma mosca passa voando e pousa no pescoço dele. E ele continua, sabe? E você vê que ele tá sujo, podre, nojento, sabe? E aí ele vai falando, não, porque não é nada pessoal, que não sei o que, mas você tem que... Mas você já acabou. Que não sei, que quando você chega nos 50, já deu. Não tem mais o que fazer. Acabou. E aí, numa dessa, ele encontra um outro cara, um coroa, desses coroas poderosos da vida, limpa a mão de qualquer jeito e vai cumprimentar o cara. E mete o pé e deixa ela abandonada naquela crise. E quando ela volta, ela tinha pego aquele pendrive e jogado no lixo. E tinha botado comida e outras coisas. E aí a gente vê a câmera do fundo da lixeira. E ela chafurdando no lixo para pegar aquele pendrive de volta. Para pegar o número. E o que acontece? Isso daí mostra também o quê? Que ela está se jogando no lixo. Ela está realmente mergulhando no lixo para tentar buscar a validação e a aprovação de outros através de algo que ela, por ela mesma, teria deixado de lado. E ela, quando ela faz isso, ela pega aquilo ali e aí ela liga e aí é tudo... E ela se sente desprezada de certo modo de novo, porque a parada é muito objetiva. E ela sente assim, porra, mas eu sou famosa, eu merecia um tratamento melhor, sabe? Mas ela... isso termina de botar ela pra baixo um pouco. E ela... Quando isso acontece, ela vai e ela... Como é que eu posso dizer? Ela vai até o local onde seria entregue a tal substância, tá? E quando ela vai até esse local, também é muito desconfortável, porque ela tá fazendo de tudo para não ser vista e parece que a gente se sente culpado, sem querer ser visto também. E a gente ouve o passo do salto dela, a gente ouve as buzinas, os carros passando, as pessoas falando, e é tudo muito claustrofóbico. E ela vai passar, e aí ela chega no lugar, e ela aperta o botão para a porta abrir, e a porta só abre até um trechinho, assim, e aí ela tem que se abaixar para entrar. E isso também é um sinal, assim, de que você tem que se rebaixar ali, sabe? Aquele... tudo te esmagando. E aí ela pega a parada do experimento,
E quando ela decide usar a substância, é uma cena extremamente grotesca, visceral, brutal, sabe? Mas nasce um novo eu dela. Tem uma parte disso que é muito surreal, porque você vê a Demi Moore nua, encarando a si mesma, e você tem um momento que eu acho que muitos de vocês podem nunca ter feito isso, mas eu acho que é interessante fazer, tá? Se observar, se enxergar, porque ela para nua na frente de um espelho e começa a se observar. E com isso, você tem um pequeno vislumbre de como ela se enxerga, sabe? Então você tem como é que eu posso dizer? Você tem um momento de realização ali, mas não realização, de caída de ficha, vamos dizer assim. De como ela se sente. Caso você ainda não tivesse se tocado disso, você ia se tocar nesse momento. E ela tem uma das cenas mais viscerais da parada, quer dizer, uma das mais não, né? Eu não sei se ela entra nem no top 5 se for pegar o filme todo. Mas é a primeira cena, assim, amplamente visceral, que é quando ela vai dar nascimento a um novo eu. Que aí esse novo eu abre as costas dela e sai, e é interpretada pela Margaret Qualley, que também sai ali completamente nua, como veio ao mundo. E primeiro ela tem esse momento de realização, de olhar e de se ver novamente, e de se enxergar, e aí logo depois ela percebe que ela tem que tomar cuidado com os procedimentos do negócio, da substância. E aí, qual é o negócio? Que é uma coisa que eu falei na review sem spoilers, é que a gente se sente cúmplice nessa parte, porque ela vai costurar as costas dela mesma. E quando ela vai costurar as costas dela mesma, a gente se vê essa cena de muito perto. E a gente pensa que ela vai passar uma agulha, vai fechar e depois vai cortar pro fim. Porra nenhuma. A gente acompanha o processo inteiro. Agulha por agulha, puxada por puxada, até ela fechar. E é extremamente desconfortável. Porém, tem uma outra coisa. Quando a gente está com a personagem da Sue, que é o nome que ela se dá na forma mais jovem, quando a Sue está no front, vamos dizer assim, a outra fica apagada, ela fica desligada. E quando ela está no front, é tudo diferente. Parece que é tudo mais vivo, mais belo, mais encantador. As cores são mais vivas, os sons são agradáveis, é tudo bom, sabe? E qual é a grande armadilha? É que ela resolve entrar como uma espécie de vingança, mas ao mesmo tempo como uma espécie de... Ai, cara, a armadilha que a gente se coloca, tá? Porque pensa o seguinte, ao invés de você rejuvenescer e tentar uma outra vida, uma outra coisa e tudo mais, não. Ela tenta ser a mesma coisa. De novo. Ah, outra coisa, ela tem uma coisa que é um fluido de estabilização que ela precisa usar diariamente. E esse fluido, ele é extraído da espinha da pessoa. E fica uma ferida, um negócio que, meu Deus do céu, que negócio... Sério, dá coisa só de lembrar. Mas ela
basicamente, ela tem uma... Ela vai tentar ser a Lizzie Sparkle, só que como Sue, a nova personagem, o novo eu, né? Ao invés dela tentar fazer outra coisa, tentar se redescobrir, tentar fazer qualquer outra coisa diferente, ela cai na mesma armadilha de antes. Isso mostra como a gente vive nos ciclos do poder, sabe? Porque ela pensa claramente que ela poderia viver, que ela poderia aproveitar, que ela poderia ser diferente, que não sei o que. Mas no fundo, ela entra pelo mesmo buraco. Importante. Os corpos devem trocar a cada 7 dias. Após 7 dias, o processo fica instável e ela precisa trocar. Tá? E aí o que acontece? Quando ela faz essa primeira troca, tá tudo bem. Só que qual é o grande problema? Quando ela volta pro corpo da Lizzie, ela não se sente bem com ela mesma, tá? Ela vê o seu outro eu, ela cuida e tudo mais, só que ela não se sente bem com ela mesma. Ela tá ferida, ela tá machucada nas costas e tudo mais. Só que é tudo ainda muito desconfortável e ela não quer sair, ela não quer ser vista, ela não quer nada. Então, ela... O que acontece, né? O que é de exótico? Quando ela tá como jovem, como a Sue, ela é desejada, ela é cobiçada, ela sente viva de novo, sabe? E quando ela tá como ela mesma, como Lizzie, ela quer se esconder, ela não quer mais viver, ela tá cansada daquilo, e ela se coloca num ponto de ser incapaz de aproveitar o lado bom da vida dela. Porque, mal ou bem, com a idade veio sabedoria, veio conhecimento, veio conforto, veio aceitação, deveria ter vindo aceitação. Só que por conta da questão da mídia e da aprovação externa, ela não se aceita. Cara, é a Demi Moore. Meu Deus, ela é um mulherão da porra, sabe? Então, ela coloca assim uma ótica de quanto a gente se deixa levar e julgar e limitar pelo julgamento externo, pelo que o mundo expõe, pelo que o mundo demanda da gente. E o quanto ela nunca pode parar. Porque ela se sentia culpada e se sentia inútil, e se sentia irrelevante por ter que parar a carreira dela. Porque a vida dela girava em torno da carreira dela. Então, sem trabalho, ela não é ninguém. Gente, você já pensou nisso? Sem o seu trabalho, quem você é? Você precisa ser alguém, porque você não trabalhou sua vida inteira, você não nasceu trabalhando. E você também não vai morrer trabalhando. Por mais que o sistema queira isso. Então, quem é você além do seu trabalho, além da sua profissão, além das suas demandas externas? Além do que demandam de você, tá? E ela se coloca num ponto de... que é um quadro... é muito visivelmente um quadro depressivo. Onde ela se fecha, ela não quer sair, ela não quer fazer nada. E ela só quer comer coisas, assim, decadentes, né? Tipo sorvete, frango frito e tudo mais, sabe? E quando ela volta para o outro lado dela, é sempre tudo muito vivo, muito saudável, muito bonito. E ela tem um desprezo por ela mesma. Ela passa a adquirir um desprezo por ela mesma, porque ela olha para ela mesma e fala: como é que você não se cuida? Você não merece. Você não merece estar viva. É como se o eu jovem dela olhasse pro eu velho dela e dissesse: você não merece viver. E isso começa a gerar um desequilíbrio entre elas. Que é quando a Sue se acha no direito de extrair o tempo da outra. Só que isso gera um desequilíbrio.
e gera um envelhecimento acelerado no corpo da Lizzie. Então, aos poucos, a Lizzie ela passa a viver cada vez menos, né? E não é viver cada vez menos em termos de tempo, é em termos de aproveitar. Mas acontece também um momento específico em que a Sue ela pega o primeiro tempo extra dela, que ela resolve atrasar um pouco o tempinho dela de volta. E isso já traz um alerta, sabe? Porque o que isso me remete, tá? É a juventude eterna tóxica. É a gente tá mais velho e querer forçar as coisas de quando a gente era mais jovem, mas não porque a gente gosta, ou porque é o certo, ou pelo que quer que seja, mas numa tentativa falha de se apegar àquela juventude. Como se a gente estivesse sentindo que se eu fizer coisas de jovem, se eu ficar jovem mais tempo, se eu me obrigar a isso, eu não vou envelhecer. Mas a gente sabe que isso é uma ilusão. E essa ilusão custa. Essa ilusão tem preço. E esse preço, no filme, ele é colocado de uma forma literal. Ele é colocado num... Sabe quando alguém fala assim, a conta chega? Pois é, no filme a conta chega literalmente. E existem mais algumas ceninhas viscerais nesse momento, né? Enquanto ela tá se pegando com um cara lá e tal. Porém, isso é levado mais adiante e a gente vê na Lizzie, novamente, um outro lado. Porque aí ela resolve tentar viver um pouco como Lizzie. Porque ela percebe, aí ela começa a cair a ficha, porque ela vê que o eu jovem dela tirou mais tempo dela do que deveria, e ela reclama e ele fala, não, não é ela, é você. Os dois lados são você. Não existe ele ou ela ou quem é. Tudo é você. Vocês são uma pessoa. Se houver um desequilíbrio, as duas vão sofrer. Então, quando começa a cair essa ficha dela, aí é que ela percebe um pouco e ela começa a se sentir mais culpada, mas aí ela resolve tentar viver, né? Ela liga para aquele amigo. Óbvio, né? O papel, ela guardou o papel, mesmo ele já estando seco e tudo mais, né? Ela percebe que as coisas dela foram jogadas e esquecidas e escondidas. Ou seja, é como se o lado jovem dela tivesse vergonha do lado velho dela. Como se ela quisesse esconder e apagar aquele lado da vida para reescrever tudo novo por cima. E a vida não funciona assim, sabe? Então, quando ela resolve ligar para esse amigo e tentar sair com ele, só que ela acaba dando um bolo nele, porque ela sempre se acha feia. Ela sempre vai olhar as imagens dela, ela sempre olha para ela no espelho e ela não acha que tá boa o suficiente, ela olha para uma porra de um outdoor que fica na frente da janela dela, que antes era ela adulta, agora é ela jovem. Quer dizer, é adulta também, mas você entendeu? Antes ela era ela atual, agora ela é a Sue, que tá ali, e ela vê aquilo, e aquilo parece um julgamento dela com ela mesma. E aí tudo que ela olha ela no espelho, ela olha, ela tá feia, ela não quer sair daquele jeito, ela não quer ser vista, e ela não se acha digna de ser amada. Ela não consegue aceitar o fato de que ela pode ser amada na forma atual dela. E a grande realidade é porque ela não se ama na forma atual dela. E isso pontua cada vez mais aquele desequilíbrio e ela cai numa espiral de decadência onde ela vai fazer mais coisas e fica ali presa, comendo besteira, rodo, e aí a outra quando acorda de novo, quando elas trocam de novo, vê tudo sujo, tudo desarrumado, o caralho é 4, e ela não é capaz de aceitar que a outra deixou ficar daquele jeito, e aí é que dá merda de vez, porque aí a Sue resolve descaralhar.
ela recebe uma oportunidade, uma proposta de crescimento na empresa, e apresentar o final de ano, e não sei o que lá, e aí cada vez mais ela vai ficando menos culpada em pegar tempo extra, e aí a outra, agora ela pegou tipo uns 2 ou 3 dias de tempo extra para fazer outras coisas, e a outra acorda agora com um dedo e uma perna extremamente envelhecido. Você vê que ela parece assim, ter mais de 100 anos nessa parte do corpo. E aí ela fica indecisa se ela quer parar o experimento ou não, mas ela fala, pô, mas eu quero voltar atrás, mas ela fala, não tem volta. E aí fica um negócio de, putz, não, eu vou aguentar, eu quero, mas eu não quero, mas eu não quero, e fica aquela indecisão. E aí o que acontece com isso tudo, tá? Ela quando ela faz a troca de novo, o eu jovem assume por meses. E ela faz todo um procedimento, faz uma reconstrução na casa para esconder o corpo da outra, e você vê aquele corpo ficando cada vez mais decadente enquanto a outra suga. E ela só cede de novo quando é obrigatório, quando ela não tinha mais como, quando não tinha mais como extrair o fluxo estabilizador. Só que aí a outra já tá acabada. O corpo inteiro dela tá decadente, tá destruído. E qual é a grande realidade? Ela quis tanto ser forever young, né? Ela quis tanto ser para sempre jovem, e cedeu tanto a esses caprichos e demandas, porque tudo isso se deu devido a uma aprovação vinda de fora. Porque ela, jovem, recebia elogios da mídia e do personagem que representa o capitalismo predatório do Dennis Quaid, e os sócios majoritários da empresa, que são todos velhos de terno, né? Cara, e essa situação toda gera esse desequilíbrio que vai esse desequilíbrio, ele conta ele começa no psicológico, entende? Porque ela parou de se amar, ela parou de se aprovar, porque desde cedo ela foi ensinada que o que importa é a aprovação de fora, é o reconhecimento de fora, é o quanto o patrão da empresa dizia, é o quanto os fãs dela diziam, é o quanto a calçada da fama era visitada, entende? Então, quando você busca a validação de fora, quando você busca tudo que é positivo sobre você vem de fora, em algum momento você vai ficar vazio. E tudo vai depender de fora. Você não tem controle da sua vida, do seu eu, de quem você é e de quem você quer ser. E isso mostra claramente, porque quanto mais aquela jovem buscava aprovação, mais aprovação de fora, e mais ela cedia a demandas absurdas, a requisitos absurdos, menos ela era capaz de apreciar o eu crescido dela, o eu velho dela. E num determinado momento acontece disso estourar e ela se vê num confronto literal dela com ela mesma. E o eu jovem parte para matar o eu velho dela. E quando ela vai se exterminar, de certo modo, também tem uma metáfora, né? De que quando a gente tá para baixo, quando a gente tá caído, quando a gente se derruba, quando a gente cai, a primeira pessoa que vem bater na gente somos nós mesmos. Porque a gente não aprendeu a se cuidar, a gente não aprendeu a se amar, a gente não aprendeu a se respeitar e a se aceitar. Então toda vez que a gente se olha no espelho e fala, eu me olhando nesse vídeo agora enquanto eu gravo, eu tenho fios brancos na barba. Desde quando eu tenho esses fios brancos? Eu não estou confortável 100% com o meu cabelo.
Eu não sei se eu tô. Eu pareço mais velho, meu rosto parece mais inchado. Eu não sei até que ponto eu gosto de mim mesmo. Ou eu tô extremamente consciente com as coisas. Mas ao mesmo tempo, eu recebo elogios de fora. Mas esses elogios não melhoram a imagem que eu tenho de mim. Mas essa imagem que eu tenho de mim, ela ela é a imagem real que eu tenho de mim? Ou é a imagem que eu fui. Ou ela é um construto social? A imagem que eu fui ensinado ao longo da vida de aceitar. Que o homem bonito, ele tem que ter postura, ele tem que ter ombros largos, ele tem que ter uma barriga chapada, ele tem que ser forte, ele tem que ser másculo. Isso daí fui eu que coloquei na minha cabeça ou foi o mundo? Será que o meu eu mais jovem me aprovaria hoje? Será que eu tomaria outras atitudes ou será que eu cairia no mesmo espiral? Então, é muito importante a gente fazer as pazes com o nosso passado para poder construir o nosso futuro de uma maneira saudável. Isso é a lição, talvez a principal lição de A Substância. E eu digo que em A Substância é pior ainda, porque a gente está falando de uma mulher numa sociedade extremamente machista, onde as mulheres são hipersexualizadas e abusadas de maneira objetiva e subjetiva constantemente todos os dias. Então, a mulher ela tem que ser delicada, ela tem que ser bela, ela tem que ser sublime, ela tem que ser gostosa, ela tem que ter quadris, ela tem que ter não sei o que, ela tem que ter medidas, ela tem que ter lábios de um jeito específico, olhos de um jeito específico, se comportar de um jeito específico. Como funciona isso, né? Então, a gente vê esse momento em que, basicamente, ela chega num último confronto dela com ela mesma e ela efetivamente chega no ponto final da decadência. Também outra cena brutal, outras cenas brutais. E quando ela tem um momento em que ela vê que o eu jovem dela também vai morrer por não ter conseguido aceitar o eu velho dela, ela decide ir para um último recurso, que é quando ela vira um monstro. Efetivamente, literalmente. Porém, é genial. Isso é genial. Porque é a cena final assim, do terceiro ato. A reta final do terceiro ato é ela tentando extrair mais juventude do eu jovem dela. E ela vira uma monstruosidade mista entre ela e ela mesma. E ela não é capaz de enxergar o quão monstruosa ela é. E ela meio que decide usar. Cara, é uma cena extremamente grotesca. Em que ela vira uma aberração monstruosa mesmo. Ela vira um monstro mesmo. E ela vai até a emissora para fazer o especial de Ano Novo. E é muito bizarro, porque na emissora ninguém é capaz de enxergá-la. Ninguém é capaz de perceber o desconforto, ninguém é capaz de perceber que tinha uma porra de um monstro na frente dela com um braço saindo das costas, velho. Por quê? Porque eles olham e falam, ah, não, ela tá aqui, tá, vamos lá, o show deve continuar. O show tem que continuar. Não importa se você está morrendo, não importa se você está destruída, não importa se você se tornou um monstro, não importa se você matou uma parte de si. Você tem que continuar, porque você é uma peça. Você é apenas uma marionete do espetáculo, e o espetáculo deve seguir adiante. Só que aí, a princípio ia continuar mesmo. Mas alguém percebe aquela monstruosidade, alguém percebe o bizarro. E aí começa a bizarrice extrema, que é o que acontece quando a pessoa que chega nesse extremo explode. Até literalmente. E a que pontos extremos ela precisou ir
para finalmente ser vista de novo. E o quanto aquilo não deu nada para ela. E isso termina com ela caindo e numa forma ínfima, minúscula, pequena de si, ela cai curiosamente no negócio dela da calçada da fama e ela se desfaz ali. E na manhã seguinte passa um caminhão de limpeza e ela é faxinada. E acaba a história dela. Então, o que a gente percebe aí, tá? É que a gente, enquanto a gente ficar vivendo baseado nas expectativas e demandas do sistema e dos outros e do que a sociedade impõe sobre nós, e enquanto a gente não for capaz de se olhar com olhos honestos, com olhos sinceros, e se entender e se aceitar e se amar, a gente vai se tornar uma peça numa grande, uma engrenagem numa grande máquina. E se a gente quebra, a gente só é trocado. E a máquina segue funcionando. Porque o show deve continuar. Então, quem você quer ser? Quem você quer orgulhar? Você quer orgulhar a si? Você quer se amar? Você quer se entender, se conhecer e se compreender? Ou você vai continuar buscando validação do seu chefe, do seu reitor, do seu professor, do mundo externo? O que vale mais? Você ter paz de espírito e fazer aquilo que você ama do jeito que você ama e ser quem você ama? Ou buscar a validação dos seus seguidores? Isso me fez refletir muito sobre mim, tá? Que era o quê? Vale mais a pena eu continuar fazendo as coisas que eu amo e posso botar a minha essência de verdade no canal, como, por exemplo, cinema, reacts de séries, comentários sobre o mundo, sobre vida, sobre o dia a dia, sobre jogos que eu considero profundos e que têm histórias profundas e intensas, e que eu sinto que eu posso ajudar pessoas com essas histórias e com os contos e com tudo, ou eu vou só vou jogar TFT porque atrai público. Então, foi uma mudança que eu fiz recentemente na minha vida. E que eu acho que é importante todos vocês observarem isso em si. Esse filme ele me fez refletir muito, me fez pensar muito, me fez sentir muito. Então, eu recomendo muito A Substância. Eu sinto sim que o filme ele tem uma duração mais longa do que precisava ter em alguns pontos. Mas ao mesmo tempo eu também sinto que isso foi levado para trazer essa sensação de desconforto mais forte ainda. E você? O que você sentiu? Você é a melhor versão de si? Quem você quer ser? E quem você é hoje? E talvez ainda uma pergunta mais importante. Para quem você é hoje? Então, esse foi Cine Camadas com spoilers de A Substância. Muitíssimo obrigado a todos que aguentaram me ouvir falar 50 minutos sobre um filme. E, como sempre, beijo no coração de vocês. Se amem. E, como sempre, GG. E até logo.